primeiro tema é o desfalque confirmado do Náutico. O Henderson está fora do jogo contra o Sport. A Hélio dos Anjos confirmou durante a entrevista coletiva. E aí eu queria saber de João qual o peso dessa derrota. Como o João não tem uma vinheta, vou colocar aqui. João Matheus, o prodígio do TimbuCast. Pronto. Fala aí. Péssimo. Acabou com o cara. Acabou com o cara. Vamos pensar outro nome. O áudio dele é ruim, aí ele quer conseguir colocar um pior do que o dele. Só se vamos providenciar uma vinheta para João também, em breve. Vou pensar um anjo logo. Matheus, o menino dos números. Foi muito ruim também. O João é um elogio, sabe por que foi muito ruim? É um elogio com o João, hein? O cara dos números é a Dedson, pô. Tá ligado? Aí João é o novo Adedson. Podia ser. João Chapa comediante frustrado. Chapa comediante frustrado. Renato é pseudo-jornalista. Atos é polêmico. Por que João é uma coisa positiva? E polêmica negativa. João Matheus. Cala a boca, João. Cala a boca. O Zé Scout. Pronto. Olha, tá bom. Tu sabe por que a gente tem que chamar de João no menino dos números? Porque eu tô desconfiado que ele vai vir com reticências sobre Elvis daqui a pouco, quando a gente for debater isso. Isso é coisa de Scouter. Scouter não gosta de... tem nojinho, sabe, Chapa? De um gordinho bom de bola, camisa 10. Meu amigo, se dependesse dos Scouts, Maradona não tinha saído da Argentina. Maradona. Ele tá tentando... Ele tenta adivinhar, assim... É a segunda vez que você faz isso, é a segunda vez que você erra. Vamos chegar nesse tema, senhores. Vamos começar sobre o peso dessa perda de Henderson para o jogo de domingo, João. Não, assim, eu acho muito, muito grande, porque fez muita falta no jogo contra decisão. É um volante com qualidade no passe e que no jogo, na estreia contra o Maguari, ele aproximou muito ali pelo lado direito do campo. E fez o time fluir também por aquele lado, coisa que não aconteceu muito contra o Decisão nesse último jogo. É um cara que consegue dar pausa no meio de campo, é um cara que consegue dizer para onde o jogo vai, se deve acelerar, se deve pausar. Ele tem esse controle, esse domínio do jogo. Então, eu acho que faz muita falta para o Náutico, principalmente porque, se você pensar que talvez ele pudesse jogar com o Henderson e com o Ramon, vamos colocar assim, o Náutico poderia ter qualidade no passe meio que dos dois lados do campo. E com o Samuel não é o que vem acontecendo. Samuel já mostrou essa qualidade na Série C, mas nesses dois últimos jogos teve dificuldade com passe, teve dificuldade com essas jogadas trabalhadas. Então, eu acho que por quem ele poderia jogar no lugar e pela característica de jogo dele, de ser mais calmo com a bola, de conseguir aqueles passes curtos, eu acho que vai fazer falta para ditar o ritmo que o Náutico vai tomar na partida. Eu acho que Ramon, apesar da parte física, Hélio até falou na coletiva que Ramon Carvalho tinha mais dificuldade física, porque o último jogo que ele tinha jogado tinha sido 10 dias antes do jogo Náutico e Ituano, que foi o que fechou a primeira fase. Então, fazia muito tempo que ele não atuava, então isso pesa realmente da parte física, mas ele pode ser esse jogador que consiga ditar esse ritmo, só que não conseguiu no último jogo. Então, ver se no Clássico tem uma postura diferente para que a gente não precise sentir tanta falta de um Henderson. Mas, assim, eu acho que vai fazer. E também tem o perfil, né? O Henderson deixou uma impressão muito boa em Clássico no último jogo. Assim. O Henderson, ele encarnou o espírito do que é um Clássico. E aí não importa se você está jogando com sub-9, sub-8, sub-3, não importa. Você tem que entrar com o mesmo espírito. E eu acho que ele era um jogador do elenco que entendia bem isso. E isso o Náutico perde também sem essa característica. Eu vou além nessa questão de Henderson em Clássico, e eu vou trazer uma recordação mais recente, que foi no quadrangular. A gente teve Igor Pereira e Marco Antônio pipocando, e quando o Henderson foi acionado, estava lá no banco, e assim, estava realmente um tempo considerável no banco, mas Hélio chamou e Chapa, ele teve a personalidade de assumir e subiu com o time, e foi ovacionado por isso, né? Então, assim,
essa questão do perfil para jogo importante, não dá para negar, ele tem, né? Eu acho ele um jogador muito técnico, muito bom e muito seguro também. Inclusive, ele deu uma provocada em Marco Antônio ali no final. Ele é um jogador que gosta, viu? Ele gosta da bagunça ali. Ele gosta de jogo grande, aparentemente. Só que. Eu achei que ele fez muita falta, porque parecia que tinha um buraco entre a defesa e o ataque, assim, no jogo passado, que era ocupado por o Henderson contra o Maguari, né? O Henderson fazia essa transição de um ponto para o outro, e nesse jogo acho que ficou faltando isso. É o que sobrou, Paulo. Porque faz 7 anos que tu torce pro teu time e não dá em nada. Aí tem que torcer para o time dos outros mesmo. Mas pode conseguir aí. O camarada rolou a União Esporte Santa, né? A União espanta. Meu filho. E é o time que ninguém liga. O cara tá vendo a live do time que ninguém liga. Lapada quando não mata. Doida. Chegou perto de matar. Mas já tá em 10 anos já que o Santa não ganha do Náutico? Uns 6, né? Tá em 7. Porra, 7 anos apanhando, velho. É foda mesmo, bichinho. E outra, não sabe nem mais o que é título. 10 anos sem ganhar título, 7 anos sem ganhar do Náutico. Tá foda. Mas vamos lá. Dito isso, já não tava jogando com ele, né, no jogo passado, então acho que não vai continuar sem ele. Eu acho que ele ia acabar sendo titular. Mas como ele não tá disponível... E aí, Atos? O peso dessa perda e já pensando, claro, no substituto. Veja, eu acho que vocês estão certos em todos os argumentos que vocês citaram. Porém, vem daquela máxima, assim, de que toda ausência ela é sentida. Dificilmente, assim, de um jogador que vai ser utilizado, ou vai no time titular, ou é uma peça que recorrentemente entra, você pede, não, tá de boa, esse aí tá de boa. Então, no automático, você sempre vai lamentar qualquer ausência. Agora, veja, é o Henderson, tá? Existe uma incerteza na posição do volante do Náutico, porque a gente não sabe nem se o Náutico tem volantes que dão conta para a Série B. Eu sempre achei a posição de mais interrogação do Náutico. Não que são ruins, eu ainda não sei. Eu não consigo definir. Todos eles. Samuel precisa evoluir, e os 2 primeiros jogos dele não foi bom. O Henderson, a gente vê o que ele pode entregar, mas a gente não tem certeza se, mas esse cara é um volante de Série B que vai entregar no nível que o Náutico precisa? Não sei. Luiz Felipe vai ser esse cara? Não sei também. A Oremir de alguma maneira vai ajudar? Esse eu tenho quase certeza que talvez não. Só para composição de grupo mesmo. Então é a posição de mais incerteza. Aí, nessa posição de mais incerteza, eu perco um dos volantes e vou sentir tanta falta assim, dizer, caralho, perdemos o Henderson. Agora meio que já era, viu? O Henderson não vai jogar. Acho que não é muito por aí, não. Acho que a gente tem meio que tancar, usar uma expressão dos jovens de hoje em dia, a gente tem que tancar essa situação de o Henderson, entra aí o Ramon, Luiz Felipe e vamos pro jogo. Não é nada desesperador também, não. Mas é aquele negócio. Praticamente todo jogador que participa dos jogos é sentido, né? Pois é. Agora, a resposta rápida de cada um. Começando contigo, Atos. Ramon, Luiz Felipe ou Oremir? Ramon. João? Ramon. Fechado. Eu também tô nessa. E vamos lá. Vamos ver quem é que vai ser o escolhido. Eu queria ver mais Luiz Felipe jogar, mas a parte física dele ainda tá meio impressionante. Você fica meio impressionado quando vê. E isso fez a galera pegar um pouquinho no pé dele no jogo que ele entrou contra decisão, porque ele não errou muita coisa, não. Ele fez um jogo certinho e tal, e o pessoal tava falando mal, eu acho que esteticamente. Mas o torcedor tem uma dificuldade muito grande de entender o que é começo de temporada, tá ligado? Eu acho que nos últimos anos, já falei sobre isso, nos últimos anos o Náutico começou a temporada que era pra gente ter paciência, mas no fundo a gente sabia, caralho, esse time é ruim mesmo, viu? Esse time é ruim. Mas agora não é o caso. Então agora existia uma margem de você ter um pouco mais de paciência. Mas mesmo assim o torcedor não tem não, velho. Ele quer que o time esteja assim no máximo que pode dar na primeira e segunda rodada. Acho que é normal. É normal, Atos. Assim,
É normal, divisão, mas a régua não, sobe. não, Eu acho que é um comportamento que é normal do vai, torcedor. mas é um normal que vai até a primeira vírgula, sabe? Porque, cara, claramente Todinho e Luiz Felipe estão fora de forma. O Náutico, com esses dois jogadores, o Náutico tá fazendo pré-temporada ainda, pô. Durante os jogos, essa é a realidade, pô. O Náutico prefere dar minutagem para Todinho do que deixar Todinho em separado até Todinho tá tinindo fisicamente. Não, faz um trabalho em conjunto para jogar contra o Decisão, para jogar contra o Maguari. Dá para fazer esse trabalho dessa forma. Só que o torcedor ele não quer. Ele quer avaliar Todinho pelo último jogo. Ele não quer dizer assim, porra, esse cara aí tá fora de forma, velho. Quando ele tiver em forma, tal, aí eu vou avaliar. Não, ele quer avaliar agora. Agora. Luiz Felipe tá com bucho, ele quer dizer se Luiz Felipe é bom ou ruim agora. Ele não admite esperar um final de preparação. E assim, definição do esporte, não no que diz respeito da torcida, mas em relação à escalação. Saiu folga para o elenco principal, né, João? Isso. Acho que foi Camila que fez uma mensagem, uma matéria no GE, e disse que amanhã o elenco principal do esporte ia tirar folga. Então, provavelmente, realmente, o time sub-20, que, convenhamos, importa pouco para o Náutico, é o que vem jogar nos aflitos, no clássico de domingo. Eu acho que o esporte, corretamente, talvez, não sei, uma visão do esporte, tenta se proteger, esconde um erro de planejamento do lado deles, que chega na terceira rodada do Campeonato Pernambucano e efetivamente não se tem um time, e aí tenta mais uma vez mitigar isso, colocando o time sub-20 para jogar contra o Náutico. E, assim, sinceramente, Renato, quando a gente chegar na parte da análise do adversário, eu posso até falar sobre o time sub-20 do Esporte, time que jogou as duas primeiras rodadas. Já pode ser agora, João. Já pode ser agora. Já pode? Já. Não, mas só porque antes, assim, eu acho que o Náutico tem que importar muito pouco isso, e eu tenho certeza que vai importar muito pouco qual time que vai jogar do Esporte. O Náutico, por exemplo, o Marquinhos Santos. O Marquinhos Santos, ele dependia muito em jogos como esse de como o adversário joga, porque a estratégia dele era anular o adversário. Então, para você anular um adversário, você precisa saber como esse adversário joga. O Náutico com o Hélio, tem gente que acha isso mérito, tem gente que não, eu não vou entrar nessa discussão. O Náutico de Hélio, ele é um time propositivo, é um time que joga da mesma forma contra o Decisão, e é um time que joga da mesma forma contra o São Paulo no Morumbi. E aí, quando eu falo da mesma forma, não leve exatamente ao pé da letra. Óbvio que tem alguns ajustes, talvez 10%, mas a base do estilo de jogo é o mesmo. Então, o Sport pode vir com sub-20, com profissional, o estilo do Náutico tem que se manter. Eu acho que o clima de clássico tem que se manter. Você joga o clássico, os 3 pontos, porque é muito importante. A gente está sofrendo bastante sem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e 3 pontos nesse jogo. É completamente assim, crucial para a classificação do Náutico no G2 e se aproximar mais ainda da vaga da Copa do Nordeste e garantir a vaga da Copa do Brasil. Então, precisa importar muito pouco para o Náutico, se é sub-20, se é profissional. Assim, eu acho que até a torcida entrou muito nessa dúvida e é normal, mas para o elenco, para o treinador, eu acho que isso, assim, não tirou 2 segundos de sono de Hélio, sabe? E sobre o time do Sport, assim, eu fiz análise, obviamente, baseada no time sub-20, vi os jogos tanto contra o Jaguar quanto tanto contra o Retrô. Como é um time de jogadores mais jovens, a oscilação é, assim, muito alta. Você pega, sei lá, o Ítalo Lucas, que é o lateral direito do Sport, você compara a partida dele, que ele fez contra o Jaguar, e compara a partida que ele fez contra o Retrô, assim, você vê que assim, é uma oscilação absurda, porque quando você olha ele jogando contra o Jaguar, você duvida que ele tem a capacidade de fazer a outra partida que ele fez, sabe? E realmente jogou bem contra o Retrô, defensivamente foi bem seguro. Mas indo no geral,
Assim, eu acho esse jogo do Retrô superestimado pela questão do futebol. Obviamente, quando você olha a análise de um torcedor do esporte, a análise de uma pessoa mais ligada ao esporte, é completamente normal eles valorizarem essa vitória, porque é uma vitória de um sub-20 contra o time profissional, e só disso acontecer já é bom o suficiente. Mas quando você pega o jogo, é um jogo muito esquisito. O Retrô, assim, principalmente no primeiro tempo, vai muito mal. O Retrô não conseguiu pressionar o Sport em 90% do tempo. E assim, eu estava vendo o jogo hoje, eu até mandei alguns vídeos no grupo que a gente tem. E, cara, tem posse do Sport de 1 minuto e meio, sem que o Retrô entre no campo de ação ali, efetivamente, do jogador. Esses pontos que tu tá citando aí, não é que o Sport provocou o Retrô a jogar mal. Não, é uma coisa que só dependia do Retrô fazer, o Retrô não tava fazendo. Porque o Jaguar fez e roubou várias bolas no campo de ataque. O Jaguar conseguiu, se eu não me engano, os 2 gols do Jaguar é de roubada de bola no campo de ataque proveniente de pressão. E o Retrô não conseguiu fazer isso no primeiro tempo inteiro. E aí, se você pegar nos poucos momentos... Pior, não fez... Não tentou, não tentou. Exatamente. E aí, nos poucos momentos que o Retrô fez, roubou a bola com facilidade. Em alguns momentos teve oportunidade baseada nisso. Então, assim, eu vejo um jogo horrível do Retrô. Tem mérito dos jogadores do esporte, obviamente tem. É um time que é bem técnico, tá? Os jogadores, eles conseguem ter boas tabelas. É um time que tenta tirar a bola de pressão para jogar para o lado oposto de forma rápida. O gol sai de uma marcação pós-perda e uma virada de corredor, que o Mikael, o primeiro gol, né, que o Mikael chuta, tem uma falhinha do goleiro, mas dá para dizer que chuta bem. Então, assim, é um time técnico, é um time de certo ponto veloz, mas é um time sub-20 e acaba tendo suas fragilidades, tanto física quanto de jogo, realmente. Assim, o time, nessa marcação pós-perda, nessa marcação pressão, se mostrou frágil. Principalmente quando recebe a marcação, né? No jogo do Jaguar, a bola aérea foi um problema para o esporte. Teve um certo Deus nos acuda ali nesse jogo. Então, assim, eu acho que se realmente for o time sub-20, acho que está com 90% aí de chance de ser, o Náutico precisa tratar primeiramente como um clássico normal e executar o que o Náutico executa em jogos nos aflitos com o Hélio dos Anjos, treinador. Coloca esse time para jogar no campo deles 60%, 70%, 75% do tempo do jogo e as coisas vão fluir. Vai ter chance, vai ter oportunidade, realmente ter concentração, entrar com esse ímpeto de clássico. O Náutico não pode nunca cair na armadilha de é sub-20, a gente mata a qualquer momento. Isso aí é uma armadilha que está posta. Outra coisa, vamos golear. Outra armadilha que está posta. Eu não acredito em goleada antes da partida começar. Eu não acredito em 4-0 antes de 1-0. Então, é outra armadilha que é criada, que não pode cair. Então, para mim, se tratar o jogo como se tem que tratar como clássico, tratar sério e jogar fazendo o que o Náutico é acostumado a fazer, que é realmente pressionar. Você pega os dados do Náutico, o Náutico nos aflitos passa boa parte da sua posse no campo do adversário. Então, repete isso, mantém essa intensidade, mantém a marcação-pressão, que as coisas tendem a dar certo. Fugir de armadilha e fazer o que vem sendo feito assim, há um tempo bom já. É importante lembrar, né? Acho que assim, uma coisa que o Guilherme pontuou muito foi que faltou concentração para os jogadores na partida contra o Decisão. É uma oscilação que é normal e que coloca o pessoal meio que... Acho que coloca um pouco a torcida naquela ideia de que, olha, o time pode oscilar um momento ou outro. Então, acho que um dos pontos principais para esse jogo, né? Principalmente diante dessa possibilidade de ser o sub-20, manter a concentração, faz o que tem de ser feito, e aí se o time mantiver essa postura e conseguir naturalmente construir um resultado, você pode pensar em qualquer outra coisa, mas primeiro tem que construir, né? Tem que construir, porque contra o Decisão foi um Deus nos acuda, né? É isso. Eu acho que nos aflitos, essa questão da concentração, ela tende a ficar... a não deixar
escapar a concentração. Eu acho que os aflitos com a torcida vai botar um bom público. O Náutico tende a ficar um pouco mais ligado durante o jogo. Eu até estava na discussão com o João, porque eu tinha dito que tinha gostado de algumas coisas no primeiro tempo. O João teve mais uma dificuldade. Eu acho que foi o início mesmo ali. O Náutico conseguiu fazer algumas jogadas trabalhadas, então eu fiquei com a sensação de que aquilo ali ia continuar, mas aí veio a questão da desconcentração, né? E aí o Náutico perdeu a sequência de continuar martelando, até conseguir de fato fazer o gol. E também de ser assertivo, né? Teve bolas ali Dodô saiu na cara do goleiro ali, perdeu um gol que não pode perder, né? Paulo Sérgio teve algumas oportunidades, uma com um toque errado para dentro da área do jogador do Decisão, outra era uma bola livre que ele tentou um corte e o Caio Bahia até conseguiu tomar a bola dele. Então, são situações que você poderia ter conseguido fazer o gol e quando você faz um gol numa situação como essa, acaba que tudo facilita, tá? Tudo facilita. O adversário baixa um pouco mais a intensidade, você cria mais confiança para conseguir a finalização. E o que é um jogo que, no final das contas, acabou o Náutico até perdendo no primeiro tempo. Se um gol sair no início, poderia ter sido 2-0, 3-0 para o Náutico no primeiro tempo. Então, vejo que um gol acaba fazendo tanta diferença. Agora, em relação a esse jogo, eu não tinha essa informação, eu não tinha lido a matéria da questão da folga, né? Eu acho que até essa informação, você sempre tem que trabalhar resguardado de um jogo de informação e contra-informação pré-clássico para trazer elementos de surpresa. Se eu fosse ter que apostar, até saber dessa informação da questão da folga, eu apostaria que o Sport ia vir com o time principal. Mesmo que com alguns jogadores da base e tal. E era uma configuração de jogo, assim, confesso que eu não queria enfrentar, tá? Eu acho que seria meio chatinho do Sport botar o time principal, aí tenta fazer um jogo pegado, catimbado, tentar truncar o jogo e no segundo tempo volta com uma meninada botando velocidade para cima do Náutico. Jogar por uma bola. Não só isso, mas botando velocidade nessa linha alta do Náutico, né? Porque uma coisa é o time sub-20 jogar um jogo todo, no segundo tempo vai estar desgastado para conseguir essa velocidade. Uma coisa é o time principal começar e depois você fazer ali 4 alterações tal, e colocar um pouco de velocidade. Eu acho que seria um desenho de jogo meio chato assim para o Náutico, tá? Você começa o jogo batendo de frente com jogadores profissionais, brigando muito ali, tomando amarelo aqui, deixando o jogo nervoso ali, uma falta aqui, outra falta ali, aquele jogo chato, truncado, feio, preso. E no segundo tempo, pela ótica do Sport, né, eles soltam o time e tentam se aproveitar do Náutico jogar, às vezes, um pouco vulnerável na defesa. Seria um cenário de jogo que eu não gostaria muito, não, tá? Mas essa informação da folga, eu acho que ainda tem que ficar um pouco de olho, tá? Preparado para qualquer alteração, mas eu acho que seria demais, assim, passar uma informação falsa desse nível, de dizer que os jogadores vão ter folga, tal, para poder tentar enganar, tal, alguma coisa. O que, na verdade, não engana, né? O próprio Hélio dos Anjos já falou isso. Na verdade, o enganar seria, na verdade, a gente, que está tentando prever o que, é que vai acontecer. Não o treinador do Náutico. O treinador do Náutico disse que não tem surpresa nenhuma. Independente do que vai acontecer, uma coisa que não pode ser citado é que foi surpreendido. Ele disse que isso não tem o mínimo cabimento. O Sport vindo, de fato, com sub-20, que é o que tende a ser, todos os detalhes que vocês falaram está colocado. Tem um pouco de observação, tá? O Náutico não pode perder o jogo, obviamente, porque seria uma vergonha muito grande, tá? Não tem que negar isso, tá? Tem que saber que perder um jogo para o sub-20 para o rival, isso fica marcado na história, tá? Não adianta também minimizar, não. Eu tentaria dizer o seguinte, eu até minimizaria os efeitos para essa temporada. Por exemplo, eu não ia querer tornar isso uma crise instalada, porque para o campeonato isso não interferir tanto. Para a temporada não interferir quase nada. Agora, para a história fica marcado, porque é óbvio que o torcedor rival, daqui a 20 anos, ele vai lembrar disso. Então, algo que pode ser lembrado daqui a 20 anos é algo que você tem que tomar cuidado, pô.
Do mesmo jeito, o inverso. Se o Sport tomar uma enfiada do Náutico, vai ficar marcado para a história. Daqui a 20 anos, ninguém vai lembrar que era o Sub-20, não. Eu diria que no outro dia ninguém lembra mais, porque é a instituição, é a camisa do Sport que está ali. Se é o Sub-20, meu amigo, ninguém obrigou o Sport a botar Sub-20, não. Nem punido foi. Talvez fosse uma punição, tivesse um desconto, né? Eita, foi punido, não tinha o que fazer. Não. É desorganização do próprio esporte ao ponto de ter que colocar o Sub-20. Se tomar uma enfiada, meu amigo, eu diria que não dá para dar, não dá para dar desconto nenhum por ter sido Sub-20. O desconto é dado numa derrota natural. Por exemplo, se o Náutico ganha de 2-0 do Sport, eu acho que, pela visão deles, eles vão conseguir tirar um pouco da pressão. É do Sub-20, a derrota era natural, e eu acho que isso tende a acontecer. Tudo bem. É uma estratégia que está sendo adotada, né? Assim. A estratégia, na verdade, é para proteção do profissional. É uma redução de danos, né? Se o profissional chega e perde de 1-0 que seja, é crise. É crise. Pelo que aconteceu no Sport no último ano, tudo que aconteceu nessa virada de ano, todos os dias o Sport tem meio que uma notícia ruim. A primeira notícia boa que eles tentaram supervalorizar bastante, né, como o João disse, foi a vitória contra o Retrô. Então, se você bota o profissional e perde, o clima de crise volta na mesma hora. Então, eles estão fazendo isso para se proteger. Porque eles têm alguns resultados que vão conseguir tocar o barco com naturalidade. A vitória, obviamente, seria o máximo que eles iam conseguir. O empate seria um ótimo resultado. E uma derrota por uma contagem baixa de gols. Seria um resultado bom para eles. Eles iam saber administrar e tá ok. Tá correto administrar isso. Agora, já que eu falei do cenário, que é um cenário muito difícil de acontecer, do Náutico perder, que seria algo que ficaria marcado na história, a mesma coisa acontece num cenário que também é difícil de acontecer, porque o futebol hoje em dia, mesmo com o Sub-20, é muito equilibrado. Você tem maneiras de tornar o jogo travado, de tornar o jogo catimbado, e evitar que a bola role, para evitar que você seja bombardeado. Se acontece do Náutico dar uma goleada sonora, 5-0, 6-0, também fica marcado. Vai sobrar para a gestão, viu? Não, total. Torcedor, ele não quer saber que ele aprovou jogar com o Sub-20, não. Ele esquece na hora que acaba o jogo. Ele esquece totalmente. Ele vai dizer que quem apoiou fica calado e quem era contra vai ter um megafone na sua voz. Então, é um jogo com essa peculiaridade, que é o seguinte: os dois times têm um pequeno risco de levar uma vergonha histórica. O Náutico de perder o jogo e o Sport de tomar uma goleada. E olha que se for empate esse jogo, já vai ser um motivo para uma enxurrada de crítica da torcida do Náutico, viu? Vai, mas não é derrota. O empate seria muito ruim, mas empate não fica na história. Vamos agora aqui para a escalação do Náutico, né? Escalação que vai ter Muriel no gol. Arnaldo volta, né? Né, gente? Veja, aqui vai ser tudo na base do achismo, né? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que Arnaldo volta. Vamos lá. Matheus Silva e Igor Fernandes. Teve gente dizendo aqui nos comentários que queria ver Wanderson como titular. Eu tenho um palpite aí, com base em nada, tá? Não é informação. Eu não duvido se Wanderson aparecer aí junto com o Igor Fernandes. Ainda mais se o Sport confirmar o Sub-20. Porque Matheus Silva está se mostrando muito pesado. Não que Wanderson seja um velocista. Mas eu acho que vai ter mais atividade do que Matheus Silva. E faz parte de um rodízio. Exatamente, do rodízio. Porque Matheus Silva está com 2 jogos. Aí eu mato 2 coisas com cajada só. Eu dou minutagem para Wanderson, eu descanso o Matheus Silva e talvez eu tenha um pouco mais de velocidade para poder correr atrás de um desses meninos aí do esporte aí. Igor Fernandes, junto com o Wanderson, Matheus Silva, né? Na lateral esquerda, o Yuri Silva. Ala esquerda, na verdade, né? Yuri Silva não é o lateral esquerdo. Yuri Silva é um ala esquerdo. A verdade é essa. Você vai ter o Veja, do lado direito tá do mesmo jeito, tá, Renato?
Ah, mas eu acho, por incrível que pareça, eu enxergo o Yuri mais agudo, velho. Não sei. É mais agudo porque ele tá Porque jogando participa melhor. mais. Participa mais, tem mais coragem, consegue as tabelas, consegue adentrar dentro da área, consegue finalizar. Do lado direito, a participação está um pouco mais discreta. Talvez quem está jogando ali mais do lado direito também não tenha muita propensão a umas tabelas, isso está prejudicando um pouco. Temos aqui no meio de campo, né, o Samuel junto com o Ramon Carvalho, uma das possibilidades, né? E aí o Dodô. Só relembrando, só um exemplo, por exemplo, que a produção do lado direito pode estar baixa. Apesar que eu acho que é mais a fase dos jogadores. Eu chamei a atenção que Todinho adora queimar um lateral. Todinho, ele corta muito para dentro, o lateral dá a opção e ele não toca nem com a desgraça. Isso já faz o volume do lateral direito ser um pouco limitado. Porque Todinho jogou o primeiro tempo, né, na última partida, e eu não vi ele tocando muita bola para ultrapassagem regional, não. E na frente, Toró, Vinícius e Paulo Sérgio. É isso, né, gente? Eu acho que é. Eu acho que é Volta para a Samuel. escalação que venceu o Maguari, basicamente. Eu tenho esse palpite aí de Wanderson no lugar de Matheus Silva, seria o máximo de alteração que podia acontecer. Eu acho que ele entraria com o Ramon e o Anderson, mas o Anderson fora, o Samuel fica. E aí, meu amigo, a tendência é ainda mais aquela situação do tripé, né? De Igor Fernandes, Matheus Silva ou Wanderson e Samuel, e liberar todos os outros jogadores, meu amigo. O Ramon ajudando um pouquinho, né? Nesse passo mais longo, mas o resto liberado, assim. Os outros 6, né? Os 2 laterais, Dodô e os 3 atacantes. Os 2 atacantes, relembrando, jogando uma... tem uma coisa que eu queria comentar, Renato. Vou aproveitar esse espaço. Foi um questionamento no Twitter. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó. Foi o Daniel Figueiredo. Eu até chamei ele para live, porque ficava melhor de explicar. Ele falou aqui, ó, Atos, uma hora tu diz que Juninho é ponta. Agora tu diz que ele seria o meia. Sei que ele pode ser utilizado nas duas, mas tu vai considerar que ele é segundo meia ou que ele vai disputar pela ponta esquerda? Aí é que tá. Tem uma coisa, Daniel. Daniel Figueiredo é o nome dele. Tem uma coisa que... Eu acabei de ler a tuitada, tá? Se vocês não me entenderam, eu li a tuitada de Daniel Figueiredo. Tem uma coisa que eu acho que facilita essa compreensão. O Náutico... Peraí, deixa eu dar a última tragada aqui. O Náutico, ele tá jogando diferente. O conjunto é a mesma proposta. Mas existe uma diferença desse Náutico do Náutico da Série C. Na Série C, até por Hélio ter chegado ali com o elenco já formado tal, e o Náutico precisava encontrar alguns caminhos mais curtos para poder conseguir ser efetivo e conseguir a vitória tal. Os pontas do Náutico eram mais pontas. Você via o Vinícius, na maioria das oportunidades, outras até não, mas na maioria das vezes você via um Vinícius mais próximo à linha lateral, você via do outro lado um Hélio Borges mais próximo da linha lateral, que é a visão de ponta que tem um corredor perto da linha lateral. Dessa vez, esses jogadores estão muito claramente mais próximo de uma posição de segundo atacante, então ele vai ficar nessa região. Imagina essa região ali, que está entre Toró, Dodô e Paulo Sérgio. O atacante da esquerda está ocupando mais essa zona de espaço. A mesma coisa acontecendo do lado direito, entre Dodô, Paulo Sérgio e Vinícius. Veja que tem um campo aí na tela, o atacante do lado direito está ocupando mais espaço. Por que isso? Porque isso abre os corredores para quem está sendo os verdadeiros pontas, que são os laterais. Pelo menos nesses 2 jogos, contra a Decisão e contra a Maguari, foi isso que a gente viu. Por isso que o Silva tem sempre corredor livre, ele nunca está se chocando com ninguém. Porque se você coloca Vinícius como um ponta mesmo, ou Toró, ou qualquer um que seja, vai ter um choque. O corredor vai ficar fechado, a gente vai ver Yuri Silva tentando apontar para o meio, às vezes, para poder procurar um espaço indo para o meio, porque a ponta vai estar ocupada. Não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo, na verdade, é espaço livre para o corredor central, porque esses jogadores estão ocupando uma faixa de campo
que vai ali, dá para você chamar de um pouco de meia, um pouco de segundo atacante. É foda botar nomenclatura nisso, porque no campo é que você consegue visualizar melhor. Então é muito por isso que não precisa a gente ficar aqui dizendo que Juninho vai ser meia, ou que Juninho vai ser ponta. Na minha visão, Juninho vai ocupar esse espaço que eu estou citando. E esse espaço tendendo pelo lado esquerdo. Por isso que eu acho que a disputa está sendo no lado direito. E por isso que Vinícius já está sendo deslocado pelo lado direito. Porque na cabeça de Hélio, o time titular é, no ataque, o ataque é Dodô, Juninho, Vinícius e o centroavante, que hoje é Paulo Sérgio. Então essa discussão sobre se Juninho é meia ou se Juninho é ponta, ela vai ficar um pouco esvaziada nessa formação tática do Náutico. Porque ele vai ocupar um pouco o espaço dos dois. Que é essa posição intermediária